O objetivo dessa aula é a gente entender como encontrar a tangente de um arco pelo ciclo trigonométrico. Então, ó, título da aula, tangente de um arco. Bom, no vídeo anterior, inclusive se você não assistiu, assista, porque aquele vídeo foi como era o objetivo dele, era entender como encontrar seno e cosseno de um arco pelo ciclo trigonométrico, tá? Agora a gente vai encontrar a tangente, que é um pouquinho diferente, tá? A tangente é um pouquinho diferente, então prestem atenção aí para não ficar perdido. Olha só, tangente de um arco. Considere uma circunferência trigonométrica, uma reta T, tangente a ela no ponto A. O que significa, gente, uma reta tangente? Uma reta tangente seria uma reta que encosta, né, na circunferência em um único ponto, certo? É isso que é uma reta tangente. Com a mesma orientação do eixo Y, ou seja, paralelo com o eixo Y. E um arco AP de medida alfa, com alfa diferente de π sobre 2 mais kπ, ou seja, diferente de 90 graus e todos os arcos côngruos a 90 graus, certo? Com o K pertencente aí aos números inteiros. Então vamos lá, olha só. Temos que a tangente de alfa, né, simbolizada aqui por tangente alfa, corresponde à medida algébrica do segmento AT, sendo T o ponto obtido pela interseção da reta tangente T e o segmento de reta OP, certo? Dizemos que a reta T é o eixo das tangentes. Então eu fiz aqui o desenho, ó, para conseguir ficar claro para todo mundo entender. Eu tenho aqui a minha circunferência trigonométrica, o meu ciclo trigonométrico, o meu círculo trigonométrico, tá? Eu gosto de variar as palavras porque é o que eu sempre falo. Pode aparecer de vários jeitos. Pode aparecer com o nome de ciclo trigonométrico, de círculo trigonométrico, tá? Então, por isso que eu gosto de colocar todas as formas que podem aparecer. Então, temos aqui o círculo trigonométrico e temos aqui o eixo das tangentes. E olha só, ele tangencia a circunferência em um único ponto, tá? Ou seja, o eixo das tangentes, ele encosta na minha circunferência somente nesse ponto A aqui, certo? E ele é paralelo com o eixo Y, certo? Aí, quando a gente estava lá no seno e no cosseno, o que a gente fazia? A gente via o seno de um arco aqui no eixo Y, ele era projetado aqui no eixo Y. E a gente viu o cosseno aqui no eixo X. Agora, a tangente de um arco, aonde que a gente vê ela? No eixo da tangente mesmo, certo? Então, olha só, esse arco aqui, ó, AP, a medida dele é essa daqui, né, o ponto P. Aí você prolonga o ponto P até aqui, ó, até o eixo das tangentes, e essa medida aqui em vermelho vai ser a tangente de alfa, certo? Lembrando que esta circunferência é a circunferência unitária. O que é a circunferência unitária? É a circunferência que o raio vale 1, certo? Então, é desse jeito que a gente faz para poder encontrar. Vamos provar que é aqui que a gente olha a tangente? Olha só. Em particular, no triângulo retângulo TOA, temos triângulo TOA. É esse triângulo aqui, ó, que forma aqui. Como que faz para a gente achar a tangente de alfa em um triângulo retângulo? A gente pega o cateto oposto e divide pelo cateto adjacente, não é isso? Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é o segmento AT aqui, ó, esse segmento em vermelho. Então eu coloquei aqui o cateto oposto como sendo o AT. Quem é o cateto adjacente? Cateto adjacente é o cateto que está junto do ângulo que a gente está estudando. A gente está estudando o ângulo alfa, então o cateto adjacente, ó, é este segmento OA aqui. Então foi o segmento que eu coloquei aqui. Só que aí, quanto que vale esse segmento OA? Ele vale 1, que é justamente o raio da nossa circunferência. Então tá aqui, ó, eu substituí o OA por 1.
e o AT eu deixei o próprio segmento AT. Aí quando a gente divide AT por 1, a gente obtém o AT. Então, de fato, eu olho a tangente de alfa sendo esse segmento AT aqui. Ok? Então, provei aí. Agora, olha só. Observe os arcos de extremidade P em cada um dos quadrantes. A circunferência trigonométrica, né, ela tem tem 4 quadrantes, né? Que a gente lê esses quadrantes no sentido anti-horário, certo? Esse aqui é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto. Tem 4 quadrantes. No primeiro quadrante, vamos ver o que acontece com a tangente. Então eu peguei aqui esse arco em azul, ó, o arco AT, é um arco que está no primeiro quadrante. Então eu prolongo aqui, ó, eu pego a abertura do meu arco AP, prolongo ele até aí, eu não precisava prolongar tanto, tá, ó. Prolongar só até aqui a reta já tá bom, tá? Prolongo aqui a reta das tangentes, e aí essa medida aqui, ó, esse segmento AT vai ser a nossa tangente. E aí, essa reta tangente, ela tem a mesma orientação do eixo Y. Ele é paralelo com o eixo Y. Então, os valores dela vão obedecer os valores do eixo Y. Então, olha só. No eixo Y, os valores que está acima do eixo X é positivo. Então, aqui na reta tangente também. E os valores no eixo Y que está abaixo do eixo X é negativo. Então, na reta tangente também. Até coloquei aqui, ó, mais e menos, tá? Então, no primeiro quadrante, a tangente é positiva, certo? Agora, olha o que acontece no segundo quadrante. Eu peguei um arco aqui, ó, que está no segundo quadrante. Né, ó, esse arco aqui, ó, que vai o arco AP, ó. Esse arco inteiro, ele está aqui no segundo quadrante. Aí eu prolongo do ponto P até o eixo da minha tangente, né? Até o eixo das tangentes, certo? E aí eu pego aqui o ponto A até o ponto T, né? Ó, que é o segmento que mede a tangente. Esse segmento aqui é a tangente do ângulo alfa ali, do arco cuja medida é alfa, certo? Então, no segundo quadrante, a tangente é negativa, porque a medida dela, ó, está abaixo do eixo X, no eixo das tangentes. Agora, no terceiro quadrante, olha só que interessante. No terceiro quadrante, eu peguei aqui um arco, né, o arco AP, indo para o terceiro quadrante. Aí, ó, passo a linha reta para lá, ó, intersetando aqui a tangente. Então, o ponto aqui, ó, AT, esse segmento, é o valor da tangente do ângulo alfa aqui. Também é positivo, né, ó, porque ficou acima do eixo X. É importante você entender isso, que no primeiro e no terceiro quadrante, ó, o primeiro quadrante e o terceiro quadrante, a tangente ela é refletida para cima, né, ó, você olha aqui para cima, você não tem como você botar ela aqui para baixo, né, ó, você vai ter que colocar ela para ir para lá, para ir para cima, vindo refletida aqui no primeiro quadrante, tá? Então é importante já ter isso em mente para não errar. Porque eu já vi gente prolongando a tangente para cá, ó. Isso está errado, tá? Então, já é bom vocês olharem bem e observar bem o desenho para não cometer esse erro. Por fim, o quarto quadrante, ó, assim como o segundo, ele é refletido aqui embaixo. Então, ó, peguei um arco aqui, ó, que está sendo aí um arco indo para o quarto quadrante. Esqueci de botar o ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é o ângulo inteiro aqui, que mede alfa. E aí a medida da tangente, você pega, prolonga aqui, né, ó, o segmento do arco, você prolonga ele até a tangente, e o segmento AT aqui vai ser a tangente de alfa. E a tangente no quarto quadrante é negativa, assim como no terceiro quadrante é positiva, e no primeiro também é positiva, e no segundo é negativa. Então, estudando aqui o sinal da tangente, ó, a gente consegue concluir que no primeiro quadrante ela é positiva, no segundo negativa. No terceiro quadrante ela é positiva e no quarto quadrante ela é negativa. Olha só. Note que se um arco de medida alfa tem extremidade no primeiro quadrante, então a tangente de alfa é maior que zero, ou seja, positiva.
Segundo quadrante, então a tangente de alfa é menor do que zero, ou seja, negativa. Terceiro quadrante, então a tangente de alfa é menor do que zero também, negativa. E quarto quadrante, então a tangente de alfa é maior do que zero, ou seja, positiva, ok? Então, é deste jeito aí, ó, que a gente olha a tangente de um arco, certo? Guardem bem esses desenhos, guardem bem esses símbolos, tá? Eu vou fazer um vídeo no GeoGebra depois, mostrando essas coisas aqui, porque aqui na lousa fica meio abstrato, eu sei. No GeoGebra dá uma clareada na mente de vocês bem grande. Então eu vou fazer, né, depois desse vídeo vai ter mais uma outra parte sobre tangente ainda também. Depois eu vou fazer um vídeo no GeoGebra, tá? Explicando seno, cosseno e tangente de um arco na circunferência trigonométrica no GeoGebra, tá bom?